Você tem vontade de empreender ou ter uma carreira intraempreendedora? Nesse episódio a gente vai te explicar como. Olá, novo episódio do Foca no Trabalho no Ar, podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade e essa semana a gente vai falar de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Eu sou a Alessandra Falsarella e hoje você vai sentir falta da Bruna. A Bruna não está aqui conosco, mas está tudo bem com ela. Ela teve alguns probleminhas técnicos e não pôde participar desse episódio, então eu vou tocar ele sozinho. Uma baita responsabilidade aqui sem a Bruna. Mas graças a Deus eu não tô sozinha, eu tô com César Costa, que é da Semente Negócios, para a gente falar um pouquinho sobre carreira empreendedora, intraempreendedorismo. Então, César, além de agradecer a sua vinda, a gente está super feliz que você está aqui hoje conosco, dividindo seu tempo, seu conhecimento. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, dividisse um pouquinho da sua história e aí, partindo daí, a gente conversar um pouquinho. Legal, muito obrigado, Alessandra. Tava ótima a tua introdução aí para falar sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo e tentando trazer um pouquinho aqui de quem é César, né, e o que eu posso compartilhar aqui de experiência nesse tempo que a gente tem. Eu acho que eu sou empreendedor, assim, desde pequeno, não, obviamente, né, abridor de CNPJs, que nem a gente brinca às vezes, mas como comportamento, né? Então, a gente vai falar aí certamente ao longo do episódio, né, sobre o que é empreendedorismo e tudo mais. Então, eu desde pequeno, assim, sempre tive essa curiosidade, que é muito o que move, né, o empreendedorismo, a criatividade, a curiosidade, e isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, hoje, eu tenho uma empresa, a empresa se chama Semente Negócios, ela é uma empresa de consultoria e educação empreendedora. O nosso foco, né, o nosso propósito é gerar prosperidade através da inovação. A gente entende a inovação como uma ferramenta, né, para geração de prosperidade. E a gente faz isso com 5 unidades de negócio que a gente tem, né? Uma unidade de negócio foca em inovação corporativa, então transformação cultural, digital, estratégia de inovação aberta para as empresas, aceleração de startups em vários estágios de maturidade e de desenvolvimento, empreendedorismo feminino, com uma pauta, inclusive, de impacto social, e empreendedorismo periférico. Então, a gente tem programas que olham muito para inclusão digital e produtiva de pessoas que estão sob situação de vulnerabilidade social, né, e tentar incluir essas pessoas nessa temática do empreendedorismo e inovação. E, por fim, desenvolvimento de ecossistema, quando a gente olha para um ambiente, né, um local, uma região, uma cidade, e pensa como que o poder público, o meio empresarial, a universidade, a própria sociedade conseguem se unir para estabelecer estratégias de desenvolvimento para aquele ecossistema, né? Olhando para inovação e empreendedorismo. Bom, como qualquer empreendedor, eu comecei me apresentando, falando da própria empresa, né? É difícil de desconectar uma coisa da outra, mas eu sou gaúcho de Porto Alegre. Eu moro em Florianópolis hoje, faz mais ou menos uns 4 anos. Sou casado, ou juntado, melhor falando, né? Tenho um filhote canino, ainda no aguardo aí do filhote humano. E é isso, não surfo, para quem pergunta, mora em Florianópolis, surfo e tal, não surfo, não gosto de surfar, eu gosto de ficar na beira da praia, tranquilo. E é isso aí, tô pronto aqui pra gente poder discutir um pouquinho sobre empreendedorismo e tentar compartilhar umas ideias com o pessoal. Olha, é muito bacana você falar das 5 estruturas que vocês têm, porque primeiro, né, agradecer que você aceitou nosso convite de vir e uma das coisas que fez a gente ficar mais animado ainda com a participação de vocês é a preocupação social, ambiental que vocês têm e que muitas vezes pessoas que empreendem em startups, a gente pensa no quê? O que vem na nossa cabeça? Shark Tank, startup enxuta. A gente vê essas palavrinhas, né, faz essas associações e muitas vezes não vê que tem outras formas de empreender, olhar de maneira cuidadosa. Então, é um estilo de trabalho que a gente aqui do Foca ficou bem feliz de juntar. A gente falou isso no offline, né, sem a gravação, mas eu vou deixar aqui na gravação que a gente compartilha dos mesmos valores e da mesma preocupação, né? E a gente realmente criar negócios, e aqui o Foca, quando ele começou como um projeto 100% social, que era ajudar as pessoas a encontrarem um
trabalho que elas gostem, porque muitas vezes escolher nosso trabalho, nossa carreira é um privilégio, sim, não é para todo mundo. Então eu fiquei, né, e vou falar pela Bruna, fiquei muito feliz de você aceitar o convite, essa preocupação que você tem. E aí eu vou fazer a pergunta mais óbvia, né, começar com ela, que é o que é uma startup? E aí você explicar, até você falou dos estágios de startup, as pessoas têm muita confusão, então é legal primeiro contextualizar o que é uma startup e esses estágios que você falou de acompanhamento que vocês fazem. Legal, claro, prazer. Startup, né, o conceito que é utilizado para startup é uma organização temporária que está buscando um modelo de negócio viável, né, que consiga ser escalável. Então, eu tento sempre aportuguesar o startup, né, se a gente for ver o que significa, né, se você aportuguesar, seria começar para cima, alguma coisa assim, né? Então, a ideia da startup é que seja um tempo em que uma organização vai utilizar para explorar aquilo que ela vai criar de valor, entregar, né, de produto, de valor, que seria um modelo de negócio. Então, startup é um estágio de tempo dessa empresa que depois vai se estruturar como uma scale-up, como alguns chamam, né, para depois virar uma empresa inovadora, tá? Então, é basicamente isso. A gente, na Semente, entende a startup como com 6 estágios de maturidade. A gente baseia toda a nossa metodologia, inclusive de aceleração de startups, numa metodologia própria. Depois eu já posso comentar um pouco mais sobre ela, que é o caminho empreendedor, e que ele divide a startup em 6 estágios, né? O primeiro estágio é de explorar, então o estágio como de startup, ela ainda muitas vezes não é nem concebida ainda juridicamente, né? Então é um grupo de pessoas que está se juntando, está tentando explorar um problema, identificar um problema para ser resolvido. Depois a gente encontra o estágio de engajar, que é quando esse grupo de pessoas ele começa depois de idear uma solução, começa a testar para ver se aquela solução de fato resolve o problema que aquele público-alvo está querendo solucionar. Depois vai para o MVP, né? A gente chama de estágio de entregar, que é quando tu começa a entregar algum tipo de solução ou protótipo, alguma coisa que possa, de alguma forma rápida e barata, resolver o problema daquela pessoa. E depois são estágios mais voltados à venda, inserção daquele produto no mercado com maior escala, né? Que a gente chama de vender, o de crescer e o de estruturar. Quando já vira uma empresa com processos, com gestão e por aí vai, assim. Então, acho que tentando resumir aqui é isso. Isso é uma startup, esses são os estágios aí das startups. Então quando você pega, sei lá, não vou trazer nenhum outro exemplo aqui, mas as pessoas vão se conectar, né? Você pega aquela empresa com mais de 1.000 funcionários, que já tem processos e ainda se chama de startup, tá meio equivocado, né? Porque a startup é uma pega o fase. Nubank, exato. O próprio Nubank, Eu vamos pensei poder usar neles. aí, né? Eu imaginei que o pessoal sempre usa como exemplo, né? Às vezes usam a Uber também e tal. Mas não, né? São empresas já bem consolidadas, assim, né? E é uma fase, né? Todo mundo tem essa fase e é uma fase de maturação. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa e eu queria que você explorasse um pouco mais, porque a gente não vê que isso é comum, é falar do impacto social, né? Né, e você falou assim, poxa, a gente não vai, não que você tenha falado exatamente isso, eu tô aqui parafraseando, mas assim, vamos fazer aceleração e a gente tem ali um pilar que é só tratando de negócios com maior vulnerabilidade e é apoiando, por exemplo, mulheres empreendedoras. O que é exatamente essa inovação social e como que vocês promovem ela no dia a dia? Como que funciona isso? Legal. Isso, na verdade, eu vou tentar resumir aqui, mas é uma profunda pergunta, assim, tá? A Semente, quando ela nasceu há 11 anos, mais ou menos, ela nasceu com já um propósito de impacto, tá? Que é mudar a maneira como o empreendedorismo era ensinado no Brasil. E a gente foi evoluindo e desenvolveu esse protótipo, esse propósito e ampliou, né, para essa inovação que gera prosperidade, né? E a gente batizou ela, pelo menos internamente, assim, tá começando a explorar ela para fora também, que é uma inovação que valoriza a vida, né? Então a gente entende que a inovação, ela é uma forma de você conseguir resolver problemas reais, né? Problemas reais que exigem aí uma exploração, uma necessidade e tal. E a inovação vem para isso. Só que a gente entende também que nada adianta a gente começar a continuar produzindo produto que vai gerar mais lixo, que vai gerar mais, que vai ser desenvolvido da forma errada, que não tem uma destinação correta e por aí vai.
Então, a gente entende muito que a inovação, ela necessita, e eu acho que ela está passando por um processo de mudança, e a gente quer tentar, de alguma forma, catalisar esse processo de mudança na própria inovação, que é uma inovação que vai, além de alcançar resultados financeiros, econômicos, para aquelas pessoas que inovam, aquelas empresas que inovam, também vão gerar impacto social e impacto ambiental. Tá? Então, a gente entende inovação que valoriza a vida dessa forma hoje, né, nosso propósito. E quando você fala de empreendedorismo feminino e periférico, isso antes estava tendo tudo dentro de uma própria, da mesma unidade de negócio, tá? Que a gente chamava de aceleração. A gente acabou tirando e quase que spin-offando, né, 2 novas unidades de negócio, porque a gente começou a entender, e isso ficou muito claro para nós ao longo de rodar vários programas e tal, dentro desse viés, né, de empreendedorismo periférico e feminino também, que toda a linguagem tem que ser diferente. Você trabalha com questões socioemocionais que startups enfim, tradicionais assim, acabam não tratando, não tendo os empreendedores e as empreendedoras. Então tem uma série, a própria metodologia, ela tem que ser adequada, né? Você não vai entrar numa periferia e falar um monte de jargão inglês ou coisas assim, né? As pessoas que vão ministrar um treinamento numa periferia, elas têm que de alguma forma ter algum tipo de conexão com as pessoas que moram lá, né? Da mesma forma, os programas de empreendedorismo feminino, nada adianta eu, homem, falar com uma mulher para uma mulher sobre como ela deve empreender, né? Pô, eu não sei o que é ser mulher, como é que eu vou ensinar ela como é que é empreender, né? Talvez algumas ferramentas e tal eu posso ensinar, mas tem muitas coisas além disso, né, que acho que uma outra mulher conseguiria promover melhor. E não só isso, a gente criando as unidades de negócio e tendo toda essa pegada de adequação dessas coisas todas, a gente acaba não só fomentando o empreendedorismo com esses vieses todos, mas também, a gente precisa contratar mulheres, consultoras para poder fazer esse trabalho. A gente precisa contratar consultores que tenham um histórico de ter, enfim, vivenciado experiências em periferias de cidades e tudo mais. E isso tudo acaba gerando o desenvolvimento da própria cadeia, digamos assim, né, de valor dessas unidades. Então a gente acabou separando elas para dar um enfoque maior, assim, para de fato fazer com que o negócio cresça. Mas todas as 5 unidades de negócio que a gente tem, a gente está cada vez mais tentando fazer com que tudo que a gente faça, todas as ferramentas que a gente use, elas consigam estar direcionadas a uma inovação que valoriza a vida. Então, com a inovação corporativa, quando a gente cria critérios para decidir projetos de inovação dentro de grandes empresas, a gente tem os indicadores econômico-financeiros que vão nortear a decisão, mas a gente está colocando indicadores sociais, por exemplo, e ambientais, para pesar aquela decisão se o projeto vai ser ou não investido. Então, esse tipo de coisa e muitas outras a gente acaba fazendo. Então é isso, acho que inovação social é por aí. Isso é muito importante, e aquilo que eu falei no início do episódio eu vou retomar, né? Empreender e ter uma startup não é fazer a qualquer custo, de qualquer jeito, sem pensar no impacto, né? As grandes empresas já estão muito preocupadas com o tema de ESG, que é o impacto que elas têm, né? Então, E de ambiente, environment, social e a governança. Acho que a gente nem tem um episódio ainda sobre isso, viu? Já vou anotar aqui, César, para a gente depois trazer essa pauta que é fundamental. Mas, poxa, se a empresa, desde a sua concepção, ela já tem esse olhar, tudo que ela criar dali em diante, tô imaginando aqui, tá? Se eu estiver falando uma bobagem muito grande, pode me corrigir, mas eu fico imaginando que, assim, se eu desde bem pequenininho, eu já pensar num produto, pensar numa solução que resolva uma dor, que esteja priorizando a vida, como você falou, e ainda tudo que eu fizer dali em diante, eu sempre me basear em que não tem impacto social, que não tem impacto ambiental, ou que o impacto seja positivo, é claro, né? Quando eu falo não ter impacto, é não ter um impacto negativo, mas ter um impacto positivo, poxa, eu já vou começar numa outra configuração, numa outra estratégia, e eu imagino, né, daqui, que isso deva interferir muito na condução de como vocês, por exemplo, vai montar o MVP. Para quem nunca ouviu falar, MVP é a proposta mínima de valor do seu produto. Se eu falar alguma coisa errada, de novo, César, fique à vontade para complementar. É um produto viável, mas não tá longe do que tu falou mesmo. Eu sempre confundo essas siglas. E você vê como é importante você ter a consultoria, ter alguém ali te apoiando. Quando você fala de aceleração, de ter um suporte, e eu estou me identificando muito quando você fala, né, ser mulher e empreender. Excelente que o homem traga, mas a experiência de outra mulher que tenha passado por aquilo é um peso diferente, né? Eu trouxe já mulheres incríveis em cargos de C-level, e muitas vezes na minha carreira eu nem imaginava ser C-level porque não tinham muitas mulheres, agora tem. E como que é a carreira dessas pessoas, né? A gente tem um episódio falando
conteúdo só sobre síndrome de impostora com a professora Suzane, que Legal. foi, assim, fenomenal, que é uma coisa super importante para trazer, por exemplo, para uma mulher que quer empreender, porque a gente passa por isso, né? A gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que a gente é uma impostora, a gente acredita que não, porque é toda uma construção social que daí pode ficar para uma parte 2, mas Aí isso é eu chamo super minha importante você sócia ter para esse poder nicho. também compartilhar. Isso, Eu seria não tenho incrível lugar de trazê-la. fala aí, mas eu acho fenomenal, assim. Enfim, tanto que a gente transformou numa unidade de negócio, né? Mas é perfeito a tua fala. Esse nicho é super importante. E aí, uma coisa que eu estava aqui pensando, você falando, né, de ter a referência da pessoa, ter uma pessoa que está lá na frente, que já passou por algo parecido. A gente escuta muito que na carreira empreendedora e intraempreendedorismo, você tem um benchmark. O que é o benchmark? Trocar, né, empresas com empresas, o network, então tem uma boa rede de contato, participar ativamente de eventos sobre o tema. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho e falasse se realmente isso é relevante, o quanto que é relevante. Dessas 3 coisas, tem alguma delas que é mais ou menos importante para a gente começar, sei lá, a dar um caminho das pedras para quem quer empreender ou atuar no intraempreendedorismo? E aí, qual desses 3 é o mais importante? Network, benchmark, participar de evento, é tudo ao mesmo tempo? O que você recomenda? Legal, legal. Vou tentar extrapolar um pouquinho só a pergunta, tá? Porque eu acho que tudo isso que você falou agora é bem relevante, mas eu quero dar um pouco de contexto também. Bom, em primeiro lugar, é difícil que a gente consiga criar algo novo, resolver um problema, né? Como a inovação, o empreendedorismo eles trazem, sem a gente conhecer o problema que a gente quer resolver ou sem saber que existem determinadas ferramentas, né? Então, aquela coisa, né? Como é que você vai... tem coisas que a gente sabe que a gente sabe, que a gente sabe que a gente não sabe e que a gente não sabe que a gente não sabe, né? Deu um nó na cabeça do pessoal aí. Mas depois tem que voltar o 15 segundos do Spotify ali e conseguir ouvir em câmera lenta. Mas o grande desafio aqui, e eu acho que o contato com as pessoas e leituras, etc., ver case e tudo mais, é justamente a gente explorar o que eu não sei que eu não sei, né? Então, e trazer no mínimo pro eu sei que eu não sei, né? Então é basicamente isso, porque não tem como a gente estar falando sobre, sei lá, que for inteligência artificial para resolver algum tipo de problema em, sei lá, em pequenas propriedades rurais, se eu não tenho a menor ideia que existe inteligência artificial, né? Então isso é muito óbvio o exemplo, né? Mas não tem como eu utilizar esse conhecimento que existe de inteligência artificial para isso. Eu não preciso saber como é que funciona a inteligência artificial profundamente, eu não preciso programar, não preciso saber disso tudo, né? Mas se eu entender o que é inteligência artificial e conseguir entender o problema de produtores agrícolas, né? Pequenos produtores agrícolas, e fazer a conexão entre as duas coisas, eu posso empreender, eu posso ter uma ideia de negócio, né? Ou de produto, de solução, se for dentro de uma empresa e tudo mais. Então, é muito importante esse tipo de atividade, assim, justamente para isso, para trazer mais para próximo, né, esses conhecimentos. E tem um livro que eu acho fenomenal, ele é baseado numa pesquisa, de um professor de Harvard, Clayton Christensen, que ele é assim, um dos gurus que a gente usa na Semente aqui para falar sobre inovação. Ele que batizou, né, a inovação disruptiva, por exemplo. E ele fala que ele estudou por meio de pesquisas, então, vários inovadores, tá? Inovadores e inovadoras ao redor do mundo. Então, pessoas que trabalhavam em cargos de liderança, de grandes empresas que eram inovadoras, que eram empreendedoras de startup, pessoas que em organizações sociais que empreendiam, por aí vai. E ele identificou 5 competências principais para qualquer inovador para conseguir ter, assim, gerar essas ideias inovadoras. E uma delas, inclusive, fala muito sobre isso que você comentou agora, que é o networking. Então, você conseguir se relacionar dentro da sua organização e fora da sua organização é super importante. E aí, fora, eu quero dizer, até às vezes as pessoas elas acabam frequentando muito ambientes parecidos com o perfil dela, né? Que é normal, é óbvio, né? Então, se eu gosto de, sei lá, um bar de jazz, eu vou sempre em bar de jazz, não vou num de samba, né? Se eu gosto de samba, eu não vou no de jazz, né? E por aí vai. Só que isso faz com que a gente não consiga enxergar e fazer conexões depois com pensamentos mais associativos. Então, eu falo para minha companheira, ela é advogada, trabalha com direito digital e tal, eu falo, pô, tem um evento de fintechs, vai ver o que tem no evento de fintechs, tem um evento de agronegócio, vai ver o que tem no evento de agronegócio, inovação. Porque você começa a fazer associações depois
que podem gerar novas ideias, né? Então, o network é super importante, só para não deixar vago as outras 4 competências, eu vou falar aqui sem explorar muito elas, para não tomar muito nosso tempo, mas tem o network, né, o pensamento associativo, que eu acabei falando agora, que é uma competência cognitiva mais difícil de se desenvolver, mas é justamente fazer essas conexões entre as coisas. É a né? mesma coisa que o pensamento analítico? Não é a mesma coisa. Não, O tem diferença. o De associação. Exatamente, associativo é justamente quando tu linka coisas que teoricamente não seriam linkáveis facilmente. Um dos exemplos mais conhecidos, talvez, ou mais exemplificativos é do Steve Jobs, né? Ele, na época da faculdade, ele estudou algo nada a ver com o que ele estava estudando, que era caligrafia. E anos depois, só porque ele estudou caligrafia, que ele inventou, né, na Apple, essas tipografias diferentes, essas escritas bonitas que a gente vê hoje por aí, que melhoraram, inclusive, a experiência dos usuários e tudo mais, né? Então foi um pensamento associativo, ele juntou duas coisas que aparentemente não eram nem conexas entre elas, né? Então, pensamento associativo. E as outras 3 competências são o questionamento, então tu tá constantemente questionando o status quo, e por que isso aqui é assim? E se fosse de outra forma? E se não acontecesse isso? Até questionei algumas lideranças de uma rede de postos de gasolina, trabalharam conosco. E se acabasse, assim, de uma vez para outra, o combustível fóssil, não pudesse vender gasolina, o que vocês iam fazer? Isso, claro, óbvio que isso vai acontecer em dado momento, né? Mas é óbvio que gera um desconforto, né? Mas esse desconforto pensa, o que a gente tem de ativo que a gente poderia utilizar de outras formas para pensar em inovações, né? A observação é outra coisa que é super importante, estar mais atento a dores e desafios e coisas que a gente poderia resolver. E, por fim, a experimentação, que é testar coisas novas e ter esse comportamento, assim, de curioso mesmo, sabe? De testar coisas novas e tentar aprender com aquilo. Então, essas 5 competências é o que forma o DNA do inovador, né? De acordo com o Christensen, é o que a gente tenta fomentar nos programas todos que a gente faz de inovação, para que as pessoas que estão empreendendo dentro de empresa, fora de empresa, dentro do seu próprio negócio, consigam desenvolver essas competências todas. Não, e você falou uma coisa, César, que assim, teve um transimento de pensação, como diria minha avó, tá? Falei de errado propositalmente, pelo amor de Deus. Mas a gente teve uma transição aqui de pensamento, porque as pessoas às vezes têm dúvida, daqui a pouquinho eu queria que você já me explicasse a diferença de o que é ser empreendedor e uma carreira empreendedora. E aí eu queria dar um complemento, porque quando você me traz essas 5 competências, o network, isso é muito parecido com aquela recomendação que a gente fala para qualquer carreira. Então, quando você fala do pensamento associativo, a pessoa, e eu dou sempre esse meu exemplo, tá, César? Eu sou psicóloga e fiz pós em psicologia organizacional, que é o que eu falo para as pessoas não fazerem. Você fez uma graduação em psicologia, vai fazer uma pós em uma área que não é a sua, que é para complementar. A gente aprendeu aqui isso com a Monique, que fez mais de 150 cursos em um ano, e ela fez curso de tudo que você pode imaginar, até de mecânica, relacionamento, de tudo. E aí ela falou que ampliou muito o repertório dela, ver coisas que, assim, tá, eu sou de psicologia, mas se eu entender algo de elétrica, de mecânica, de hidráulica, ela fez curso de tudo. E a gente fala muito disso no lifelong learning, que é é um aprendizado contínuo ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, a gente está sempre aprendendo. E quando você fala isso, eu vou fazer essa recomendação para quem está ouvindo a gente. Ah, mas eu não desejo a carreira empreendedora, eu não quero intraempreender dentro da organização. Mas essas competências são igualmente importantes para qualquer carreira, desde um marceneiro, autônomo, alguém que trabalha dentro da organização, você fazer associações que daí você cria. E são soluções pequenas. Então, assim, vou te trazer o meu exemplo aqui do Foca, que eu só posso falar do meu exemplo, não posso falar de outras pessoas, né? Que eu só conheço a minha história. Aqui a gente teve que aprender a fazer post no Instagram, a fazer reels, a fazer como editar podcast e tal. E aí eu fui levando aos poucos, ao longo desses 3 anos e meio, esses pequenos conhecimentos para dentro da organização. Ah, eu vou fazer um treinamento não sei do que. Ah, eu sei mexer no Canva, aí eu sei editar um vídeo, eu sei fazer não sei o que, que geralmente era um conhecimento, estava muito no colo do marketing, que sempre é um parceiro muito importante no RH, mas às vezes você quer fazer uma artezinha, você não quer fazer um negócio gigante, é um negócio interno. Então, por exemplo, uma ferramenta simples, que todo mundo tem acesso, tem a versão gratuita, é o Canva, não é o Canvas, tá? Não vão confundir com Canvas de negócio, é o Canva, e que lá você consegue fazer design, consegue fazer isso, fazer aquilo. Mas eu só associei
isso dentro da organização depois de 2 anos e meio de Foca, porque eu ainda fazia apresentação no PowerPoint. E aí eu te faço uma pergunta, sabe, assim, retórica. Por que eu fazia no PowerPoint, sendo que eu já sabia usar o Canva? É uma questão muito mais de mentalidade, de você conectar as coisas e falar, tá, eu aprendi essa ferramenta nova que é usada, e se você pegar as ideias mais geniais que a gente teve aí de coisas mais hard, mais de produtos mesmo que você usa, muitas vezes foi a combinação de duas coisas que virou uma terceira coisa que foi uma pequena adaptação, né? A gente fala, tudo já foi inventado no mundo. Não, às vezes é a junção de outras coisas. Você não precisa inventar a roda, mas é fazer uma roda que tenha ali uma funcionalidade diferente. Por exemplo, uma coisa super em alta agora, restaurantes ou cafés que sejam instagramáveis. Então, você tem a experiência da comida, de sair de casa, de tomar um café, mas o ambiente é um ambiente projetado para você poder fazer uma foto no Instagram. Gente, é genial isso. Então, é a junção dessa associação. E aí, voltando para a pergunta, né, de fato, é a gente explicar um pouquinho, e aí eu queria seu input, porque eu mesmo, às vezes, eu fico na dúvida qual que é a diferença dos dois, o que é você ser um empreendedor, né, ter uma carreira empreendedora e intraempreender dentro da organização. Legal, legal. Bom, a diferença básica, assim, né, que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente normalmente está atrelando aquela pessoa que cria um negócio novo, né, cria uma nova solução, coloca no mercado e tal, é sócia, né, daquela empresa, fundadora, enfim, daquela empresa que ela empreendeu. E quando a gente fala de intraempreendedorismo, ela é muito mais comportamental. Não quer dizer que o outro não seja comportamental, também é. Né? Quando eu falei do DNA do inovador, é para qualquer pessoa que está inovando. Agora, quando a gente fala de intraempreendedorismo em específico, é muito mais comportamental. Então, são pessoas de dentro de uma organização que, basicamente, né, tentando simplificar, elas encontram dores, problemas, tarefas repetitivas, etc., e conseguem, por meio disso tudo, né, dessas competências que a gente comentou agora, pensar numa solução para aquilo, uma solução melhor de fazer algo que já é feito. Tá? Então, o empreendedorismo é isso, é muito mais comportamental. A pessoa não precisa necessariamente criar uma spin-off, né, que é um novo negócio dentro da empresa e ter uma participação acionária junto com a empresa que tu faz parte. Não precisa, pode, né, é uma saída, mas não é necessário, assim. Da mesma forma, não precisa ser um negócio totalmente disruptivo. Eu criei um novo Nubank, que a gente estava falando, né? Criei um novo Nubank dentro aqui do Itaú. Não tem necessidade, não é só por aí também. Isso é um desfecho possível. Pode ser o que a gente mais vê. São aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa indústria, num chão de fábrica, e acabam, ou lideram, coordenam, né, a operação de uma empresa e identificam um processo que é muito demorado, que está gerando insatisfação muito grande dos clientes ou dos próprios colaboradores e tal, e quer, então, pensar em soluções para conseguir resolver aquele problema. Isso é um comportamento intraempreendedor. Né? É um comportamento de conseguir identificar problemas e conseguir desenvolver ou criar soluções normalmente de forma colaborativa com outras pessoas, né? Então é bem por aí. Não, legal você comentar isso, porque eu tenho uma visão diferente de empreendedorismo. Eu vou dar contexto para quem está ouvindo. A gente comentou isso também, né, no offline, né, fora da gravação. Muitas pessoas não sabem, mas eu sou gerente de carreira e liderança de uma empresa de tecnologia, e dentro da organização que eu trabalho, a gente tem a carreira empreendedora dentro da organização. E para mim, assim, César, foi algo inédito na minha carreira, porque a maioria das empresas, não importa o segmento, não importa a empresa, quando você quer empreender, você precisa sair da organização. E a empresa que eu tô faz a movimentação diferente. E é super isso mesmo. A gente está muito mais preocupado, trazendo esse recorte, a mentalidade que a pessoa tem no dia a dia, se ela tem o perfil de empreendedor, se ela topa esse desafio, e aí isso pode virar uma ideia, né? E aí a ideia é resolução de problemas, e aí a gente recebe a ideia, faz uma curadoria e acelera as pessoas lá dentro. E aí eu queria justamente fazer uma pergunta que muitas pessoas me fazem sobre ideia, né? Você falou muito assim, a startup ela tem fases, então primeiro você tem a fase ali de juntar umas pessoas que têm uma ideia em comum e querem resolver um problema, e depois vai para engajamento
planejamento e aí vai construindo. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, né? Poxa, eu tenho uma ideia de negócio. O que que eu faço primeiro? Por onde começo? Tem um caminho ali, eu sei que não existe receita de bolo, tá? E eu recomendo isso para todo mundo que está ouvindo. Se alguém vier com uma receita pronta de qualquer coisa na sua carreira, seja empreendedora, CLT, PJ, para estudo, desconfie. Mas pelo menos um caminho, uma estrutura. Você tem uma recomendação de onde a pessoa precisa começar quando ela tem uma ideia? Tem os 6 passos de... Não, brincadeira, não é, não é por aí. Acaba completamente o que tu acabou de falar, né? Às vezes você tem uma receita infalível, pode ter um método, por que não? Eu ia estar milionário daí, nossa, tá em todas as capas de livros. Não, falando sério, assim, eu acho que até é engraçado, né? Quando, acho que falam muito de, tem um familiar médico, né? E normalmente as pessoas, quando têm algum tipo de dor, problema e tal, sempre ligam para esse familiar, o que que eu tenho e tal, né? E tenta entender. E quando a minha família começou a descobrir que eu estou trabalhando nesse meio, né, de inovação, empreendedorismo há vários anos atrás, começaram a me ligar assim, tem uma ideia de tal coisa, isso existe, sabe? Então, até hoje, assim, minha companheira fala bastante assim, olha só, eu tive uma ideia de fazer isso, será que isso existe, ia dar certo e tal. Então isso é muito engraçado, assim, acho que tem, a primeira coisa que eu falo, eu sou chato, né, acabo sendo uma pessoa chata, né, que não falo que sim, vai dar super legal e tu vai ficar, sei lá, realizar teus sonhos e tal. Então, eu não sou essa pessoa, assim, eu sou mais pé no chão. Então, a primeira coisa que eu falo, primeiro, se eu não sou teu público-alvo, teoricamente, o que eu falar pra ti talvez não faça tanto sentido, né? Tu tem que perguntar se a tua ideia é boa, por exemplo, se faz sentido para quem sofre com o problema que tu quer resolver. Então, se eu tenho uma ideia inovadora, a primeira coisa que tem que cuidar é pergunta se a ideia é boa ou não para as pessoas corretas. Não pergunta para qualquer pessoa ou para teu amigo mais próximo, qualquer coisa assim. Principalmente para o amigo mais próximo ou para tua família, que ela vai falar que a ideia é boa sim, né? Querendo te agradar. Então tem que cuidar muito com isso. A minha sugestão é sempre, qualquer inovação, ela surge a partir de um problema. Então entende muito bem qual o problema que você está tentando resolver, qual dor que você está tentando resolver. Então fala com o público-alvo, conversa com as pessoas e mais do que tudo, não tenta vender a tua ideia, porque as pessoas elas não gostam de falar que não, né? Então elas vão talvez te dar um gelo, qualquer coisa assim, mas as pessoas, o ser humano não gosta de ouvir não, né? Então não gosta também de falar de não para outras pessoas. Então não vai com uma perspectiva de tentar vender, e sim vai com uma perspectiva de aquelas crianças, sabe, que querem sempre saber o que quer, por quê, e como é que funciona, e super questionadoras. É com essa postura que tem que ir no início de um negócio. Então é perguntar se ela sofre com o problema que tu está aprendendo a resolver, né? Como que é esse problema para ela, em que contexto que ele acontece, tipo de causa que ela entende que causa esse problema, que impacto que tem. Então, enfim, quanto que custa não resolver esse problema para a pessoa. Então tem uma série de perguntas que pode fazer de forma bastante investigativa para entender se aquele problema que você quer resolver, ele realmente merece ser resolvido, né, em primeiro lugar, se é realmente um problema real, e também se a solução que você pensou, se ela se encaixa com aquele problema. É o que a gente normalmente chama de problem solution fit, né? Ou encaixe entre problema e solução. Essa é o primeiro marco, vamos chamar assim, de qualquer empreendedor, empreendedora que está tentando desenvolver um negócio. É ver se a solução que tu está pensando encaixa com o problema. E se a solução que você tentou idear e, né, pensou e tal não se encaixar, mas você fez uma exploração de problema e você tem certeza que aquele problema é real, não tem problema também, né? A gente pode, talvez aquela solução não seja para aquele problema, mas você pode pensar em outra solução para aquele problema. Então, várias startups que a gente já apoiou, ela veio com uma, lá no iniciozinho, né, da formação, ela veio com uma solução para um problema, o problema realmente era um problema relevante, mas não era aquela solução que devia ser desenvolvida para aquele problema. Então ele pivota, né? Ou seja, ele volta atrás, ele muda a direção do barco e tenta com uma nova solução para tentar resolver aquele problema. Então, acho que no início de uma carreira, enfim, do empreendimento, de uma ideia, tanto de novo dentro de uma empresa ou como uma startup, fora de uma empresa e tal, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso, é explorar o problema, conversar com as pessoas que ela entende que sofrem, tentar entender padrões e aí sim tentar ver se aquela solução que ela pensou funciona ou não para aquele segmento, para aquele tipo de cliente. Eu acho que é o primeiro passo, assim. Aí depois disso tem um monte de outras coisas que tem que ser feitas, né? Tem a parte de criar o produto, às vezes é uma parte muito desafiadora, é óbvio, né? É o que mostra se a organização vai para frente ou não, mas depois entra um monte de outras coisas que complexificam, né? Como é que vai crescer, parte de gestão e por aí vai.
E vou falar uma coisa que você falou no início, e a gente faz isso sem perceber, super me identifiquei. Sabe quando você quer comprar algo pra você? Eu como mulher me identifico, né, você quer comprar, sei lá, qualquer coisa, tá gente, não importa. E aí você tá na dúvida, mas você quer comprar, né, você tá com a ideia ali na sua cabeça, você vai perguntar pra quem? Pra quem consome aquilo ou alguém que vai validar. A mesma coisa pra relacionamento, tá? Pode não ser uma compra. "Ah, eu tô na dúvida, o que eu faço com o meu namorado, com o meu peguete aqui", você vai perguntar pra quem? Vai perguntar para aquela sua amiga ou amigo que vai endossar a sua resposta, porque, né? Então a gente tem que ver bem, isso vale também, gente, para qualquer coisa da carreira de vocês, sabe? Você vai fazer um curso, você vai perguntar para quem? Vai perguntar para aquela pessoa que nunca estudou nada, que não gosta de estudar? Uhum. Não, você vai perguntar para quem gosta de estudar, que se interessa pelo assunto, que teoricamente já fez um curso ou fez aquele curso específico que você já fez. Então a gente tem que pensar muito bem, e isso é super importante no mundo da internet hoje, né? Quem a gente quer ser influenciado e a gente escolher bons Uhum. influenciadores e mentores, né? Quem eu quero ao meu lado, né? E aí eu queria fazer uma pergunta que muita gente acaba falando, né, de empreendedorismo, startup, que é o quão solitário é empreender, né? E se é possível de fato empreender sozinho, né? E aí eu queria muito sua opinião disso, porque às vezes você tem uma ideia, a ideia é sua, e você falou de uma coisa importante, pivotar. Às vezes a sua ideia é incrível, Uhum. mas se a pesquisa e o seu consumidor está dizendo que ele não resolve o problema, você precisa pivotar a ideia, às vezes a gente é apegado à nossa ideia, né? Uhum. Então, eu queria que você me falasse um pouco, é de fato possível empreender sozinho? Nossa, você comentou sobre três coisas muito relacionadas, mas até diferentes, até dividir elas, né? Primeiro, sobre assim, a pegada da ideia, né? Isso é até mais relacionado à pergunta anterior, assim. Isso é muito normal. Ninguém acorda um dia pensando, bah, tive uma ideia muito ruim, vou tentar empreender essa ideia, né? Todo mundo acha que essa ideia é maravilhosa. É sempre assim. Então a gente tem que cuidar muito com isso. O que a gente fala sempre é se apaixona pelo problema, não pela ideia. E é difícil, né? Mas enfim, eu acho que é um ponto importante. A segunda coisa é sobre empreender sozinho, né? Sobre ser uma jornada solitária. Acho que tem duas coisas aqui para responder essa pergunta. Primeiro, é sim uma jornada solitária, tá? Porque tem coisas que você passa no seu empreendimento, e eu falo assim, com propriedade mesmo, assim, com lugar de fala dessa vez. Porque a gente, por mais, eu tenho 5 sócios, né? Sócios e sócias. E mesmo assim, a gente tem uma jornada solitária, porque poucas pessoas sabem de fato o que passa dentro da nossa própria cabeça, né, quando a gente está empreendendo. Então, para falar sobre novos negócios, ou para falar de pessoas, ou qualquer coisa assim, a gente se sente sozinhos nesse processo, assim. Então, é solitário no sentido mais de sentimento, né, de solidão, entre aspas, porque você tem que tomar uma série de decisões que as pessoas, enfim, às vezes não tem como compartilhar, as pessoas não entendem as decisões que você tem que tomar, assim, tendo ou não tendo sócios. E para isso é super importante ter rede de apoio, né? Então, para qualquer tipo de empreendimento que você for fazer, assim, é muito importante ter uma rede de apoio, seja de novos sócios, seja estar próximo de família ou de amigos, né? Que de alguma forma te apoiem nessa jornada. Porque se você, por exemplo, está num ambiente, é super empreendedor, quer empreender, mas está num ambiente de uma família, por exemplo, e que é contra isso, né? Uma família que é mais conservadora, que pensa talvez em carreira dentro de grandes empresas mais conservadoras, né? Até por serviço público, etc. Às vezes elas acabam te colocando para baixo, né? Nesse negócio de empreender. Primeira porta na cara que você recebe, talvez daqui a pouco a sua família fala, né? Pô, será que isso aqui é pra ti mesmo e tal? Então tem que cuidar muito com isso, tem que procurar a rede de apoio e se relacionar com a rede de apoio, né? Pra conseguir empreender. E aí tem uma terceira parte da pergunta daí, né, que é mais objetiva e mais direcionada ao que você perguntou. E, pô, faz sentido a gente empreender sozinho ou a gente tem que ter sócios, né, para empreender? A minha opinião, e ela é compartilhada com bastante gente, né, que do meio de empreendedorismo, de inovação, é que é muito importante ter sócios, assim. Então você vê, inclusive, várias aceleradoras de negócios, né, são essas empresas que aportam dinheiro por troca de participação, normalmente nas startups, né, normalmente elas não investem em empreendimentos que só tem uma pessoa, porque só uma pessoa também representa um risco muito grande para o negócio. A pessoa adoece, a pessoa vira as costas, a pessoa enche o saco, qualquer coisa assim, isso apresenta um risco maior. Então, pô, imagina só teu investimento cair por água abaixo por causa dessa pessoa que resolveu não parar de empreender ou acontecer qualquer coisa em cima dela, né? Então, acho que tem uma questão de risco, né, que já traz essa conotação de ter mais pessoas no negócio.
E tem uma segunda coisa, que assim, ninguém domina todas as competências, hard skills e soft skills necessárias para a gente conseguir colocar um negócio de pé, né? Então, tu precisa de ajuda. E o sangue no olho do empreendedor é muito diferente de ter um colaborador. Às vezes você consegue achar colaboradores intraempreendedores, que daí enfim, é perfeito, né? Casa com tudo. Mas normalmente no início do empreendimento você não consegue nem pagar um colaborador, quanto mais, né, achar um que tenha sangue no olho. Então, é super importante sim ter sócios. A nossa recomendação é sempre ter dentro de um processo, né, da cadeia de valor de uma empresa, que não muda de uma startup, só a startup está bem no iníciozinho da vida da empresa, né, é que tem a cadeia de valor primária ali, ou seja, alguém que saiba desenvolver o produto e alguém que saiba vender o produto, ponto. Se você tiver essas competências, essas hard e soft skills que consigam contribuir para isso, tá perfeito. Então tem que ter alguém de produto que domine aquele produto, aquela tecnologia, qualquer coisa assim, e alguém que saiba colocar no mercado e capitanear talvez investimentos, captar investimentos, por aí vai, né? Então acho que é o mínimo aí para a gente conseguir, além de toda a questão de apoio, né, para a gente conseguir empreender, é o mínimo, acho que ter duas pessoas assim para a gente poder contar. Nossa, eu reforço isso, né? Porque qualquer coisa que você for fazer, você ter uma outra pessoa pensando junto com você e comprando a ideia faz muita diferença. Eu vou dar o único exemplo que eu tenho, que é o do Foca, né? A Bruna é minha sócia e a gente é super diferente e isso é muito bom, porque aquilo que eu não tenho de bom, a Bruna complementa. E eu imagino, eu vou falar por ela, aproveitar que ela não tá aqui, que daí eu posso falar por ela vai falar isso mesmo, vai, Que tá coitada, ela maravilhosa. nem tem poder de responder. Ela vai falar, claro, é ótimo que a Alessandra é diferente de mim, mas de verdade, a gente troca muito e a gente fala como as habilidades, seja soft, hard dela, complementam a minha, e a gente meio que, sabe assim, aqui dentro do Foco a gente brinca, né? Eu falo, ó, sou da área de operações e você é comercial, porque ela é muito melhor do que eu, e aí cabe você ser humilde e ver que a outra pessoa tá junto ali com você, e que ela é melhor em outros aspectos, e vocês juntos unirem. Perfeito, Ali. Só para a gente encerrar também a nossa fala aqui, e acho que tem um ponto super importante que você traz agora, e a gente acabou não comentando diretamente, talvez, aqui na nossa conversa, que é a diversidade. Já tem várias pesquisas que apontam, né, sobre como que a diversidade ela melhora o desempenho da inovação mesmo, né? Quando a gente está falando de inovação, de empreendedorismo, a diversidade ela consegue impactar diretamente nos resultados inovativos de empresas, de organizações. Porque você tem, né, óbvio, uma multidisciplinaridade, uma diversidade de pensamento, de origem, de uma série de coisas que fazem com que as pessoas elas choquem, conflitem, né, no bom sentido, e gerem ideias mais inovadoras, mais adequadas com o mercado e por aí vai. Então, super importante esse último adendo, assim, de que se você busca também empreender e busca uma pessoa para ser sua sócia, ou pessoas para serem sócias suas, de buscar pessoas que sejam diferentes de você, né? É super importante esse processo, inclusive, de sociedade, de buscar pessoas que tenham propósitos similares, que tenham o sangue no olho, por aí vai, mas que tenham esse skill set, assim, hard e soft skills diferentes, e talvez também origens diferentes também que a sua, né? Acho que isso ajuda. Não, muito importante. Tem uma coisa que as pessoas confundem muito. Eu vou trazer um episódio ainda falando só sobre essa diferença. As pessoas falam, você tem que se colocar no lugar do outro. Você não consegue se colocar no lugar do outro porque você não viveu a realidade daquele outro, né? Perfeito. Empatia é quando você olha para a pessoa e fala, eu imagino como é estar nesse lugar, eu não sei exatamente, e compadeço ali desse problema. Agora é a gente exercitar a alteridade, né? Que é você de fato assim, poxa, vou trazer aqui, essa pessoa vai trocar comigo, como que é a existência dela e tal, porque de fato a gente não consegue se colocar literalmente no pé das outras pessoas, porque a gente não está na mesma circunstância, no mesmo contexto, e aí já fica ali para eu tô só anotando possibilidades aqui de episódios e faço já o convite para vocês voltarem para a gente falar de liderança empreendedora, a gente falar mais de vulnerabilidade, tem muitos temas, e aí eu vou reforçar o que você falou agora há pouco, da importância de ter uma rede de apoio, né? E aí eu queria que você deixa todas as redes sociais da Semente para as pessoas encontrarem vocês. A gente obviamente vai deixar linkado no episódio, mas às vezes você está ouvindo episódio no metrô, lavando uma louça, fazendo um exercício, então é legal reforçar para as pessoas te encontrarem a Semente Negócio, porque vocês têm um propósito muito bacana e com certeza podem ajudar aí mais pessoas que estão ouvindo esse episódio. Claro, é um prazer.
Bom, vocês podem entrar em contato conosco por contato@sementenegocios.com.br, perguntar, compartilhar o desafio que vocês têm, né? Perguntar como é que a gente pode ajudar. Certamente a gente direciona para algum projeto nosso, programa nosso, ou para algum parceiro, tá? Para poder apoiar vocês. A gente tem um Instagram, que é semente_negócios, onde vocês podem acompanhar alguns conteúdos nossos também. E o site, dentro do site tem um blog com muito material, e dentro do site também tem metodologias que a gente deixa aberta para as pessoas poderem baixar. Então, o que eu comentei antes do caminho empreendedor, que é esse passo a passo, entre aspas, né, da jornada empreendedora, com uma série de ferramentas, metodologias para as pessoas conseguirem empreender, tudo está aberto dentro do nosso site. Então, se vocês entrarem em sementenegocios.com.br, vocês vão ter acesso a isso e ao nosso blog, que tem muito conteúdo também. A gente não gosta de fazer aqueles conteúdos que são só para a gente ter posicionamento melhor no SEO, para quem entende, né? A gente faz conteúdos assim que tentam de fato trazer algum tipo de insight assim para as pessoas que estão empreendendo ou tentando de alguma forma inovar. Então, fiquem à vontade para vasculhar um pouquinho esses conteúdos que tem no nosso blog também. Olha, eu recomendo mesmo, são conteúdos muito relevantes para quem quer empreender. De novo, vou reforçar, sigam eles nas redes para vocês entenderem esse universo. Como o César comentou, é importante a gente estar em contato, aumentar nosso repertório. Então, se você tem ideia de empreender, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é estudar, entender do qual que é o universo que você quer embarcar. E aí eu quero reforçar, César, de novo, o seu tempo, você divide tanto com a gente, né? Eu vou colocar aqui a Bruna também na rodinha, mas com os nossos ouvintes, né? Então, se você quiser deixar uma mensagem no final, agradecer, enfim, queria te deixar também à vontade. Eu que agradeço, Ale, foi excelente aí, um sucesso esse podcast de vocês. Tema super importante, né, falar sobre carreira das pessoas, e fico muito feliz também que, de alguma forma, vocês entendam que comportamento empreendedor, o empreendedorismo, a inovação, o intraempreendedorismo são coisas que fazem sentido, assim, né, para a carreira das pessoas. Eu acho que sim, acho que tem muitas profissões sendo mudadas, algumas extintas, outras criadas, e a gente está nesse mundo de mudanças, assim, esse futuro que é super incerto, a gente não sabe como é que vai ser exatamente. Então, o drive que todas as pessoas têm que ter é, de fato, ir se aperfeiçoando, assim, porque se você vai se aperfeiçoando e vai progredindo, independente do que surja lá na frente, você vai, de alguma forma, estar preparado, né? Então, eu acho que é super válido, assim, esse processo de aprendizagem que vocês estão gerando para as pessoas que estão ouvindo vocês. Então, parabéns pelo podcast e conta conosco aqui para explorar mais assuntos de empreendedorismo feminino, periférico e outros assuntos quaisquer que vocês queiram abordar nessa linha. Eu já fiz o convite no ar, não tem como desfazer, viu, César? Já está convidado, convida todo mundo, vamos trocar, e esse é o propósito do Foca, né? Ele começou lá atrás com um propósito exclusivamente social, a gente foi ampliando, foi pivotando, foi descobrindo, e eu agradeço demais o seu feedback, é uma preocupação que a gente tem, e se você quer conhecer outros conteúdos como esse, em outros formatos, já sabe, né? É seguir o Foca no Trabalho em todas as redes, a gente também tá lá no Instagram com conteúdos em outros formatos, vídeo. Aí tem uns rios que eu passo uma vergonha lá, mas me divirto horrores fazendo. Eu acho que é isso, César, é você aproveitar a jornada, né? E aprender durante esse processo. Também estou lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella e vocês encontram a Bruna também no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Muito obrigada, César. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.